Olá, meus amores do 7º ano, professora Patrícia Aline, professora de gramática, dando continuidade aos nossos estudos de maneira virtual. Hoje nós vamos falar sobre a preposição. E o que seria preposição? Preposição é a palavra invariável, ou seja, que não sofre mudança, ela não é variável, que liga duas outras palavras, estabelecendo relações de sentido e de dependência. Então, a função dela é dar sentido a duas palavras que dependem uma da outra, ok? Coloquei para vocês as principais preposições. Nós temos o a, nós temos o ante, até, após, com, contra, de, desde, em, entre, para, perante, por, sem, sob, sobre e traz. Vamos aos exemplos. Os amigos de João estranharam seu modo de vestir. Nós temos, nesse primeiro exemplo, duas preposições. A primeira delas está estabelecendo uma relação entre a palavra amigos e João. Imagine se esse de não estivesse ali. Os amigos João ficariam um pouco sem sentido. Então, a função da preposição é justamente essa: dar sentido a duas palavras que dependem uma da outra, ok? O seu modo de vestir. Da mesma maneira, o de está atuando entre a palavra modo e vestir. Imagine se ela não tivesse ali, ficaria o seu modo vestir. Da mesma maneira, não teria sentido o finalzinho dessa frase, ok? Ela esperou com entusiasmo aquele breve passeio. Nós temos ali a preposição com. Está atuando entre a palavra esperou e entusiasmo. Está estabelecendo uma relação de dependência entre a palavra esperou e entusiasmo, dando sentido a essas duas palavras, ok? As preposições, elas também podem estabelecer uma relação semântica. E ao estabelecer essa relação semântica, elas exprimem diversos sentidos, tá? Eu coloquei aqui para vocês alguns desses sentidos, existem outros, mas esses aqui são os mais utilizados. Modo: comer um bife a cavalo. Poderia ser um bife à milanesa, mas o modo que esse bife estava era a cavalo, ok? Preço: a casa foi avaliada em 1 bilhão. Está estabelecendo uma relação de preço, tá? Atirou-se sobre o herói. Ele atirou em direção a quem, né? Na direção do herói, certo? Companhia: foram viajar com os amigos. Eles foram viajar com quem, né? Com os amigos. Instrumento: martelava com ferro. Ele martelava com o quê? Com o ferro. Procedência: vim de Paris. Eu vim de onde? De Paris. Assunto: falou sobre linguística. Qual foi o assunto que ele falou? Sobre linguística. Por 10 anos vivi em Londres. Qual o tempo que eu vivi em Londres? 10 anos. Lugar: cantava pelos bares da vida. Ela cantava em que lugar? Nos bares da vida, né? Posição inferior: o livro está sob a carteira, ou seja, em cima da carteira, né? Posição superior: inferior está abaixo, né? Então, o livro está abaixo da carteira. Superior, que é em cima. O livro estava sobre a carteira. Então, o livro estava sobre a mesa, em cima da mesa, em cima da carteira. Correto? Dentro desse conteúdo de preposição, nós temos a combinação e a contração. O que seria isso? As preposições, elas podem se unir a outras palavras. Essas palavras são de outras classes gramaticais. Então, ao juntar a preposição com essas outras palavras, eu posso ter uma combinação ou uma contração. Vamos ver primeiro a combinação. A preposição na união de outras palavras mantém todos os seus fonemas, ou seja, não sofre alteração
no som. Então, quando isso acontece, eu tenho uma combinação, tá? Vamos ao exemplo. Eu tenho aqui, fomos ao mercado naquela tarde. Eu tenho o ao, né? A é preposição, tá? E o o é artigo definido masculino no singular. Juntei o a com o o, eu formo ao. Não teve, né, uma alteração no som, tá? E o fonema se manteve intacto, ok? Então, quando isso acontece, quando não tem alteração no som e o fonema se mantém, eu tenho uma combinação. E contração? A contração é quando a preposição, né, na união de outra palavra sofre alterações fonológicas, ou seja, a perda de sons. Por exemplo, eu tenho ali o dá. O dá, ele se formou da junção da preposição de mais o artigo a. Quando a preposição de se juntou ao artigo a, houve uma perda, certo? Se vocês observarem, houve uma perda, houve uma alteração, ok? Da mesma maneira, o no. Eu tenho ali o no, que é formado pela preposição em mais o artigo o, eu formo no. Houve perda também. E aí, eu tenho outros exemplos, certo? Que eu coloquei para vocês e, inclusive, no livro tem muito mais. Tudo bem? E a locução prepositiva? O que seria a locução prepositiva? São locuções prepositivas, duas ou mais palavras que têm o valor de uma preposição. Então, quando eu tenho duas ou mais palavras que possuem o valor de preposição, eu não posso chamar aquela expressão de preposição. Eu chamo locução prepositiva, certo? Então, locução prepositiva nada mais é do que uma expressão que exerce a função de preposição. Eu digo que eu tenho ali uma locução prepositiva. Exemplos. Conseguimos estacionar o carro bem em frente ao teatro. Então, eu tenho ali em frente, tem uma expressão. Se eu fosse classificar, eu classificaria como locução prepositiva. Essa é a expressão, tá? Chegamos a uma cabana abandonada através de um pequeno rio. Eu tenho o através de, que é uma expressão. Se eu fosse classificar, eu classificaria como locução prepositiva. Coloquei aqui para vocês as principais existentes na língua portuguesa. Tudo bem? Bom, por hoje é só. Espero que vocês tenham entendido. Mas, caso haja alguma dúvida, a gente tira no decorrer da aula online. Fiquem com Deus, grande abraço e beijos no coração.